Olá a todos, bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje vamos discutir os aspectos clínicos do transplante renal. O que é transplante? Transplante é a transferência de células, tecidos ou órgãos vivos de uma parte do corpo para outra no mesmo indivíduo ou de um indivíduo para outro. Nesse conceito, então, a transfusão de sangue é um exemplo de transplante. Quais são os tipos de transplantes? Transplante pode ser autogênico, ou seja, transplante de um órgão do indivíduo para esse mesmo indivíduo. Por exemplo, no indivíduo que tem um hiperparatiroidismo secundário à insuficiência renal, pode-se retirar as paratireoides da sua posição original, se escolher uma parte mais viável da paratireoide e se implantar esse tecido da paratireoide no antebraço. Isso é um transplante autogênico. O indivíduo que tem uma leucemia, pode-se retirar a medula óssea, submeter esse indivíduo ao tratamento radioterápico e quimioterápico e depois se reimplantar a medula óssea no mesmo indivíduo. O transplante isogênico é um transplante entre indivíduos geneticamente idênticos, ou seja, entre gêmeos univitelinos. Transplante alogênico é o transplante entre indivíduos da mesma espécie geneticamente diferentes. E transplante xenogênico é o transplante entre indivíduos de espécies diferentes. Então, o transplante renal é um tipo de transplante, na maioria das vezes, alogênico. Na imensa maioria das vezes, o doador não é o irmão gêmeo do receptor. E nós sabemos que o transplante renal ele pode ser feito de um doador vivo, normalmente um parente ou um indivíduo relacionado, um cônjuge, por exemplo, ou esse órgão pode vir de um doador cadáver. Em relação à posição do órgão, que o órgão é implantado, o transplante pode ser dividido em heterotópico. O caso do rim, por exemplo. Os rins eles são implantados na fossa ilíaca do paciente. Não se retira normalmente os rins nativos ficam lá, e para facilitar essa cirurgia, se implanta o rim do doador na fossa ilíaca do receptor. A mesma coisa é o transplante de pâncreas. Já o transplante de fígado, o transplante de pulmão, o transplante de coração são normalmente ortotópicos. Eles são implantados na posição original do órgão. Em relação ao número de transplantes no Brasil, os dados de 2018 mostram que foram realizados 26.400 transplantes de órgãos sólidos no Brasil, 5.836 transplantes de rim e mais de 3 milhões de transfusões de sangue, como nós dissemos, também pode ser considerado transplante, mas obviamente não está nesse número. A fila de espera em 2018 mostra que em 2018 havia 41 mil pacientes em fila de espera, sendo que mais da metade desses pacientes transplante de rim. Por que isso? Os nefrologistas são vítimas do sucesso do seu tratamento. Ou seja, o rim é o único órgão vital em que ele pode perder completamente sua função e nós vamos conseguir manter esse paciente vivo através de um tratamento dialítico. Então, esse paciente ele pode aguardar mais tempo na fila de espera. Quais são as vantagens do transplante renal em relação aos métodos dialíticos? O transplante oferece uma melhor qualidade de vida, uma maior sobrevida e um menor custo na maioria das vezes. Se nós pegarmos esse trabalho, por exemplo, que avaliou 228.552 pacientes em diálise, de todos os pacientes de todo o universo, os pacientes em melhores condições clínicas são aqueles que ficam na fila e aqui se compara isso com aqueles que já receberam o órgão. Se observa que em qualquer faixa etária, a mortalidade dos pacientes que recebem transplante é melhor do que do grupo todo e assim como melhor também desse grupo de elite entre os pacientes que estão na diálise, que é o grupo que está inscrito na fila de transplante. A mesma coisa acontece com a expectativa de vida desses pacientes. Então, os pacientes que ficam na lista em relação aos pacientes que recebem de fato o transplante, existe uma diferença de sobrevida de 13 anos, ou seja, os receptores têm entre 0 e 19 anos, eles têm uma expectativa de vida de 39 anos mais. Ou seja, 13 anos a mais do que os 26 do paciente que está na lista e não recebe o órgão. Nessa faixa etária de 20 a 39 anos, essa diferença ainda é maior, é 17 anos entre os que recebem o órgão e os que ficam na lista. E assim vai para uma menor sobrevida, mas ainda com vantagem, mesmo nos pacientes acima de 60 anos de idade.
O custo do tratamento, esses dados são dados americanos, mostram que a hemodiálise varia de 60 mil a 80 mil dólares por ano. Vai depender, por exemplo, dos medicamentos que o paciente vai ter que usar. O transplante ele custa aproximadamente 120 mil dólares no primeiro ano, aí incluído o procedimento cirúrgico. Porém, após o primeiro ano, o custo do transplante cai drasticamente para em torno de 10 a 12 mil dólares por ano. Ou seja, o transplante ele acaba saindo mais barato do que a diálise. Em relação à qualidade de vida, o transplante propicia para esses pacientes mais liberdade para viajar, eles têm mais liberdade na dieta, eles têm uma dieta que é praticamente restrita. E em muitos casos existe a restauração da fertilidade, os pacientes podem ter filhos, o que é muito raro na diálise. Esses pacientes podem retornar às atividades laborativas e, obviamente, eles não vão mais depender da diálise. Quais são as desvantagens do transplante? Não há garantia de sucesso, ou seja, o indivíduo pode ser transplantado e perder esse órgão já de imediato. Existe um risco cirúrgico que vai depender de cada paciente. Existem complicações associadas à imunossupressão, que são várias, mas as mais importantes são o aparecimento de neoplasias e de infecções oportunistas. E, obviamente, o paciente sempre ele vive sobre o temor de perder esse órgão. Né? O transplante renal não é cura, é apenas o melhor tratamento, na maioria das vezes, para a doença renal crônica terminal. Quais são as principais dificuldades que nós temos que enfrentar para transplantar um paciente? A rejeição pelo receptor ao órgão do doador, que é mediada principalmente pelo sistema ABO, que está presente em algumas células, mas não em todas as células. O RH tem menos importante, que ele está mais presente na superfície das hemácias. E pelo sistema HLA, que ambos vão ser vistos posteriormente. Nós temos que o tempo de isquemia, por exemplo, após uma doação de órgão de cadáver, o rim é um dos órgãos sólidos que mais resiste à isquemia, então nós temos até 48 horas para transplantar esse rim, embora o ideal é que o façamos em menos de 24 horas. O fígado você já tem no máximo 24 horas, o coração no máximo 4 horas, o que torna mais difícil o transplante desses órgãos. Em alguns casos, em transplante, mas não no rim, e pode existir uma doença enxerto versus hospedeiro, é o caso exclusivo do transplante de células tronco hematopoéticas, transplante de medula óssea. Como se dá a rejeição pelo receptor ao órgão do doador? Por que o indivíduo rejeita? Se esse indivíduo for geneticamente idêntico, ou seja, um gêmeo univitelino do receptor, ele não rejeita, ele rejeita esse órgão. Mas se esse indivíduo tiver diferenças genéticas, se houver diferença genética entre o par receptor e doador, esse órgão ou esse tecido pode ser rejeitado. O resultado do transplante ele depende da compatibilidade genética do par doador-receptor e da supressão da resposta imunológica pelo uso de imunossupressores. O antígeno ABO ele se expressa nas hemácias, nos linfócitos, nas plaquetas, mas também nas células epiteliais e nas células endoteliais. E por muito tempo se julgou impossível o transplante quando havia incompatibilidade ABO. As regras para compatibilidade ABO, obviamente, são as mesmas regras para compatibilidade sanguínea. Atualmente, se sabe que é possível o transplante entre indivíduos ABO incompatíveis, quando existe uma incompatibilidade ABO entre o doador e o receptor. Esses estudos, o primeiro país que atingiu uma taxa de sucesso significativa nesse tipo de transplante foi o Japão, e isso é um transplante interessante, visto que não há uma oferta de órgãos para todo mundo, ou seja, quanto mais se limita o órgão que aquele receptor pode receber, mais tempo ele pode ficar na fila de transplante. Então, atualmente, com o uso de técnicas de imunomodulação, imunossupressores, associado ou não à plasmaferese e à esplenectomia, o transplante entre indivíduos ABO incompatíveis tem taxas de sucesso e sobrevida similares a transplante entre indivíduos ABO compatíveis. Em relação ao MHC, que nos humanos recebe o nome de HLA, nós sabemos que todos os vertebrados eles expressam na superfície de suas células glicoproteínas que são antígenos, que são expressas, codificadas por determinados genes, que fazem com que o indivíduo reconheça aquilo que é dele e ele consegue se defender daquilo que
não lhe é próprio. Então, esse é o mecanismo evolutivo que permite o indivíduo, por exemplo, reagir a infecções. E esse mesmo mecanismo, ele acaba interferindo na aceitação do indivíduo a um transplante. Então, o MHC, como nós dissemos antes, no ser humano ele é chamado de HLA, Human Leukocyte Antigens. Esse sistema HLA, ele está expresso no braço curto do cromossomo 6. As moléculas que estão aí são tipo A, B, C, que são chamadas de moléculas de classe 1, que são expressas em todas as células nucleares. Também DP, DQ e DR, que são chamadas de classe 2, que são expressas nas células apresentadoras de antígenos, nos macrófagos apresentadores de antígenos. Os que têm importância para o transplante são, entre a classe 1, apenas o tipo A e o B, o C não tem importância, e na classe 2, apenas o DR. Então, esses antígenos, tanto de classe 1, A e B, quanto da classe 2, DR, existe uma grande diversidade de moléculas, existem vários tipos de antígenos, graças a uma poligenia, ou seja, expressão de vários genes diferentes que codificam moléculas diferentes, tanto da classe 1 como da classe 2. Existe um polimorfismo, ou seja, múltiplos alelos de cada gene do HLA de classes 1 e 2. E existe uma expressão codominante, ou seja, nós vamos sempre expressar antígenos que nós herdamos tanto do pai quanto da mãe. Não existe uma dominância de um sobre o outro. Então, já foram catalogados diversos antígenos de classe 1 A e B, assim como também de classe 2 DR. E é possível fazer a tipagem HLA. Todo indivíduo, então, que está inscrito numa fila de transplante, o centro transplantador faz a tipagem HLA, ou seja, identifica os antígenos HLA que esse indivíduo tem. E nós sabemos que um pai e uma mãe, eles podem gerar diversas combinações de filhos, dependendo de para quem vai o gene. Dessa maneira, se nós temos esse indivíduo aqui, o A1B5DR3, que recebeu esses antígenos do pai, o A18B11DR9, que recebeu esses outros da mãe, ele tem uma possibilidade de ter um irmão que seja haploidêntico, ou seja, que tenha metade da identidade dele, a possibilidade é de 50%. Porém, ele tem uma possibilidade de 25% de ter um irmão que recebeu exatamente os mesmos do que ele, a mesma herança genética dele. E ele tem uma possibilidade de 25% de ter um irmão que recebeu antígenos completamente diferentes. Por exemplo, esse indivíduo aqui, ele é completamente diferente desse aqui, embora sejam irmãos. E, obviamente, todos os filhos são haploidênticos, tanto com o pai quanto com a mãe, ou seja, tem metade da identidade com o pai e com a mãe, obviamente. Então, quando nós avaliamos a compatibilidade, e isso é fundamental no transplante, nós já dissemos que, uma vez que o indivíduo é inscrito na fila de transplante, se faz a tipagem HLA desse indivíduo, isso fica na central de transplante, e se houver, por exemplo, um rim de um doador, quando o rim do doador entra no sistema, o doador cadáver, o indivíduo que tiver maior compatibilidade ou tiver menos incompatibilidade, o que é a mesma coisa, é o mais apto a receber esse órgão. Então, se você tiver aí, por exemplo, um receptor que for A2, um indivíduo que está na fila para transplante renal, não conseguiu se identificar o outro A dele, mas B5, B14, DR3, DR7, se você tem um cadáver A2, A11, B12, B19, DR3, DR9, esse indivíduo, então, ele tem duas compatibilidades com esse cadáver. Se houver um indivíduo com mais compatibilidades, esse indivíduo ele será chamado primeiro para receber esse órgão. Quanto maior for a compatibilidade HLA, maior a sobrevida desse órgão e menor a imunossupressão que esse indivíduo vai ter que ser submetido. Mas não é obrigatório haver compatibilidade HLA para que você faça o transplante. É possível fazer o transplante com indivíduos que são completamente incompatíveis, desde que o receptor não tenha anticorpos pré-formados contra os antígenos HLA do doador. E como é que o indivíduo pode ter anticorpos pré-formados contra antígenos HLA do doador? Se ele já teve contato com o mesmo HLA, por exemplo, através de uma transfusão de sangue que ele tenha recebido. Por exemplo,
nos transplantes de fígado, isso é extremamente frequente. Os pacientes são muito transfundidos. No transplante renal, atualmente isso é menos frequente desde o advento da eritropoetina. Os nossos pacientes não recebem mais transfusão de sangue com frequência. Mas uma mulher, por exemplo, que teve gestações múltiplas com parceiros diferentes, então ela teve contato com vários HLAs da população, ela pode ter um anticorpo formado contra um HLA específico daquela pessoa que vai doar. A tipagem HLA determina a sobrevida e a imunossupressão no transplante, mas ela não é obrigatória. Mas a prova cruzada, ou seja, se colocar o soro da pessoa que vai receber o órgão com linfócitos da pessoa que vai doar o órgão, e se houver morte desses linfócitos, significa que o receptor tem anticorpos pré-formados contra o doador e essa doação ela não pode acontecer. Esse transplante não pode acontecer porque existe uma possibilidade muito grande, superior a 80%, de que esse indivíduo faça uma rejeição do tipo humoral mediada por anticorpos, rejeição hiperaguda, e ele perca esse órgão. Então, essa prova cruzada ela pode ser interpretada, se houver morte de poucas células, é considerada negativa, menos de 10%. Quanto mais células o soro do receptor matar do soro do doador, maior a positividade dessa prova cruzada. Algumas infecções virais podem gerar uma prova cruzada falsamente positiva, como, por exemplo, o citomegalovírus. Então, quando essa prova é positivo fraco, se pode repetir mais na frente para ver se esse indivíduo se negativa essa prova cruzada. Mas a prova cruzada positiva inviabiliza o transplante. É preciso deixar isso claro. E alguns indivíduos que já receberam transplantes antes, ou que receberam múltiplas transfusões de sangue, ou mulheres que tiveram muitas gravidezes com parceiros diferentes, eles são indivíduos considerados hipersensibilizados, ou seja, eles já tiveram contatos com muitos HLAs da população, antígenos HLAs da população, portanto, eles vão apresentar prova cruzada contra muita gente. Para se determinar o nível de sensibilização de um receptor de órgão, se faz a reatividade contra painel. Aqui é muito similar à prova cruzada, mas aqui você usa o soro do receptor contra células de um painel de pessoas, 40, 50 pessoas. Quanto mais células esse indivíduo, ele lisa, maior é a sua reatividade contra painel e menor é a possibilidade desse indivíduo encontrar um rim que seja compatível com ele. Portanto, os indivíduos que têm uma alta sensibilidade contra painel são priorizados na fila de transplante. O doador pode ser cadáver ou pode ser o doador vivo. Doador cadáver, o mais comum são aqueles indivíduos que estão no departamento de emergência ou na terapia intensiva, sobre ventilação mecânica, e que evoluem com morte encefálica, secundária, por exemplo, a um traumatismo crânioencefálico, um acidente vascular cerebral. E, muito menos frequentemente, os indivíduos em pós-parada cardíaca, em que se faz a retirada rápida desses órgãos. O doador vivo, como nós sabemos, ele pode ser relacionado, ou seja, parentes até 4º grau, primos, ou cônjuge, ou ele pode ser não relacionado ao receptor. Nesse caso, no Brasil, é obrigatória a autorização judicial, para que assim se evite o comércio de órgãos. Como é que se faz a avaliação do receptor adulto? Primeiro, o indivíduo que ele inicia a diálise, ele é questionado se ele deseja ou não receber o transplante. Muitos optam por não receber. Algumas vezes porque ele já viu que um paciente que recebeu ficou pior e voltou depois pior para a diálise. Não é infrequente que o paciente, por exemplo, faça um transplante, seja submetido, fique lá 1 ano, 2 anos transplantado e depois ele volta. Isso não é o mais frequente. O mais frequente é que o indivíduo melhore, mas algumas vezes ele apresenta sérios efeitos colaterais com a medicação imunossupressiva ou por algum motivo ele deixa de tomar os imunossupressores, ele volta para a diálise e aquele indivíduo que vê isso, ele acaba não desejando fazer um transplante renal, ou porque ele sabe que ele tem medo do risco cirúrgico dele. O paciente, obviamente, ele tem que ter condições físicas, ou seja, ele não pode ter cardiopatia grave, pneumopatia grave, hepatopatia grave, e ele tem que ter boas condições psicológicas, ele precisa entender o tratamento, ele não pode ter uma doença psiquiátrica que possa comprometer a aderência dele ao uso de imunossupressores, uma vez que se ele parar de tomar os imunossupressores, ele vai rejeitar esse órgão.
E o indivíduo, se ele apresenta uma boa aderência ao tratamento dialítico, uma boa aderência ao tratamento conservador, a gente sabe que esse indivíduo vai apresentar uma boa aderência, muito mais provavelmente vai apresentar uma boa aderência ao uso dos imunossupressores. Aqueles indivíduos que não têm aderência ao tratamento dialítico, é difícil acreditar que eles vão ter uma boa aderência ao tratamento imunossupressor. E o tipo de doador, né? Qual é a doença de base que esse indivíduo tem? Se o indivíduo tem muita disponibilidade do doador, se o receptor vai querer ou não aceitar um doador limítrofe, nós vamos falar logo a seguir. Então, uma vez que esse indivíduo resolve que ele quer ser transplantado, ele é enviado a um centro transplantador. Lá no centro transplantador, ele é submetido a uma rotina de exames que visam basicamente determinar o risco dele, saber se ele tem alguma doença infecciosa, saber se ele tem alguma cardiopatia grave, pneumopatia grave, saber quais são as condições do trato urinário dele, se a bexiga dele está adequada para receber esse órgão, se ele tem algum tipo de anomalia vesical, por exemplo, que impeça que ele consiga depois urinar normalmente quando receber esse rim e etc. Quais são as contraindicações para um paciente em diálise ser submetido ao transplante renal? Obesidade mórbida, o que aumenta demais o risco desse indivíduo. Neoplasias malignas ou neoplasias tratadas há menos de 2 anos, uma vez que nós vamos usar imunossupressão obrigatoriamente, e isso obviamente pode fazer com que ele faleça mais rápido dessa neoplasia. Doença pulmonar avançada, cardiopatia avançada, doença hepática avançada, doença vascular avançada que impede, por exemplo, que se faça o implante desse rim na artéria e veia ilíacas. Doenças virais em atividade, se ele tem um HCV e não tem um tratamento adequado para isso, se ele tem hepatite B, se ele tem HIV, se tem citomegalovirose no momento. Nós sabemos, por exemplo, no passado o HIV era considerado um indivíduo com contraindicação absoluta, mas existem vários relatos de pacientes portadores de doença renal crônica, que é uma população crescente em diálise, e que ficam muito bem após o transplante, desde que se mantenha o tratamento retroviral desse indivíduo. E algumas drogas usadas para o transplante têm até atividade contra o vírus HIV. Então, hoje em dia, o indivíduo ser portador de HIV não é mais uma contraindicação absoluta ao transplante. Em relação ao doador vivo, quais são as condições que esse indivíduo tem que reunir para que ele possa doar um rim? Primeiro, que ele se apresente espontaneamente, que ele não seja coagido pelo seu familiar em diálise para doar um dos seus rins. Esse indivíduo tem que passar por uma entrevista psicológica com assistente social e com o médico, e se houver qualquer evidência de que esse indivíduo está sendo coagido, essa doação é contraindicada. Esse indivíduo tem que ter mais de 21 anos de idade. E o ideal é que nós não usemos doadores jovens. O indivíduo, a possibilidade dele vir a apresentar uma doença qualquer é maior quanto mais jovem ele é. Em relação à idade máxima, não existe uma idade máxima. Nós sabemos que muito mais importante do que a idade cronológica é a idade biológica desses indivíduos. Obviamente, esse indivíduo tem que ter função renal normal. Nós já falamos sobre a compatibilidade de ABO. Ela não é obrigatória, é melhor. O transplante é mais simples se houver compatibilidade de ABO. E a compatibilidade de HLA, quanto maior for a compatibilidade, melhor. Por isso, se existem vários irmãos, por exemplo, querendo doar para um indivíduo portador de doença renal crônica, todos são submetidos a tipagem de HLA. Se encontra um HLA idêntico, obviamente, o transplante dele vai ter uma sobrevida melhor, vai ter uma imunossupressão menor, menos necessidade de se usar drogas, e esse indivíduo, obviamente, ele normalmente será o escolhido. Mas nós já dissemos também que se nenhum dos irmãos tiver compatibilidade idêntico ou haploidêntico, metade idêntico, isso não inviabiliza o transplante, desde que a prova cruzada seja negativa. O que vai nos levar a excluir um doador vivo? Se ele tiver uma proteinúria, obviamente, um indivíduo com proteinúria, a possibilidade que ele tem de vir a evoluir com doença renal é muito maior. Então, se nós tiramos um rim dele, a massa renal funcionante é menor e esse indivíduo pode se tornar, em pouco tempo, um indivíduo renal crônico terminal. Se tem nefrolitíase grave, se tem múltiplos cistos renais,
Se tem múltiplas artérias renais, sempre se faz uma arteriografia do doador antes de se fazer a cirurgia. Isso não é uma contraindicação absoluta, mas isso dificulta a cirurgia e pode-se optar por escolher outro doador. Se esse indivíduo tem dependência de drogas, ele tem sequer condição de decidir se ele quer ou não ser doador, e o risco que ele também tem de carregar alguma doença infecciosa é maior. Obviamente, se ele tem doenças neurológicas graves, irrecuperáveis, se ele é diabético, se ele é HCV positivo, HIV positivo ou portador de hepatite B ou outras doenças crônicas. A hepatite C, os relatos de doação de indivíduos que são portadores de hepatite C positiva, que doam o seu rim para outro indivíduo, desde que se faça o tratamento da hepatite posteriormente, a sobrevida desse órgão é muito similar ao indivíduo que é HCV negativo. Qual seria o doador cadavérico ideal? Um indivíduo que não fosse nem muito jovem, não fosse uma criança muito pequena, e nem um indivíduo mais idoso, ou seja, um indivíduo de 6 aos 45 anos de idade, que tenha função renal normal, creatinina normal, que não tenha história de hipertensão ou de diabetes, que não tenha malignidade, que não tenha infecção generalizada, sua urocultura seja negativa, que todas as suas sorologias sejam negativas e que esse órgão seja retirado desse doador cadáver e implantado no receptor com menos de 24 horas. Isso é o ideal, mas nós sabemos que nós temos uma fila enorme de pacientes e, infelizmente, por vários motivos, não temos doadores em número suficiente. Então, a tendência atual é se usar cada vez mais doadores limítrofes. Por exemplo, doadores que têm creatinina muito alterada, com creatinina 5, 6, que no passado esses rins eram descartados. Doadores com portadores de hepatite C. Esses rins também eram descartados e hoje a tendência é se usar esses rins e se tratar o receptor depois com hepatite C. Indivíduos com infecção generalizada ou com urocultura negativa, se usa a si mesmo, positiva, se usa a si mesmo esse órgão e se trata essas infecções. Indivíduos mesmo hipertensos, mesmo diabéticos, indivíduos acima de 70 anos de idade. Ou seja, tudo isso é preciso ser discutido com o receptor. Então, se você tem um órgão de um indivíduo portador de diabetes ou até hipertenso de longa data, que já tem uma nefrosclerose diabética ou nefrosclerose hipertensa, mas que a creatinina de base dele não era tão alta e o receptor não está bem na diálise, ele vai receber um órgão que não é um órgão ideal, mas que pode dar para ele uma sobrevida e uma qualidade de vida melhor do que ele tinha na diálise. Então isso precisa ser discutido com o paciente, discutido com a família, mas a tendência é se usar cada vez mais doadores limítrofes. Em relação aos tipos de rejeição, nós temos vários tipos. A rejeição hiperaguda, a rejeição acelerada, são normalmente mediadas por anticorpos, ou seja, por linfócito B. A rejeição aguda, que é normalmente mediada por linfócito T e pode ser tratada. A rejeição crônica, que é multifatorial. O indivíduo ele apresenta uma clínica, ele pode, por exemplo, aumentar o seu peso, ter dor no local do enxerto e, ao se fazer a avaliação laboratorial, se constata, por exemplo, que a creatinina está aumentada e obrigatoriamente se faz uma biópsia renal, uma vez que o principal diagnóstico diferencial da rejeição aguda, por exemplo, é a nefrotoxicidade pelos próprios imunossupressores. Então a biópsia é obrigatória e a partir daí esse indivíduo é submetido ao tratamento, se houver tratamento. Rejeição hiperaguda, ela é mediada por anticorpos pré-formados no receptor, ou seja, se houver uma incompatibilidade ABO e esse indivíduo não foi devidamente tratado para isso, se esse indivíduo tiver anticorpos anti-HLA pré-formados, que foram adquiridos através de transfusão, gestação, transplante prévio, ou seja, essa é uma reação completamente evitável pela prova cruzada e pela tipagem ABO. Nesse caso, se acontece isso, e é muito raro que isso aconteça, existe uma ligação do anticorpo no endotélio, ativação do complemento da cascata de coagulação, levando a trombose e necrose do órgão, que muito frequentemente acontece na hora que se desclampeia a artéria renal, esse órgão já começa a ser rejeitado, embora ela possa acontecer até 72 horas após o transplante. A rejeição aguda acelerada, o mecanismo é muito parecido. Existe um título de anticorpos anti-HLA, mas esse título é muito baixo e não foi detectado pela prova cruzada. Ela é também raríssima atualmente. Esse indivíduo, então,
apresenta uma reação que é humoral e que não é passiva de tratamento. A rejeição aguda é a mais frequente no pós-transplante, ela pode acontecer dias após o transplante, mas pode acontecer até anos após, por exemplo, se o indivíduo parar de tomar um imunossupressor. Mas, de forma geral, o indivíduo que adere à terapia imunossupressora adequadamente, ela acontece mais frequentemente nos primeiros 6 meses, no máximo até o primeiro ano pós-transplante. Depois, é muito raro que ela aconteça. Ela é mediada por linfócitos T, e esse indivíduo apresenta febre, dor no local do enxerto, aumento do peso, diminuição do volume urinário, a creatinina aumenta, pode haver leucocitose, piúria, hematúria. O diagnóstico, obviamente, deve ser feito por biópsia renal e o tratamento são pulsos de imunossupressão que normalmente resgatam a função desse órgão. A rejeição crônica, como já dissemos, ela é multifatorial. Ela depende até do nível de compatibilidade entre doador e receptor, se esse indivíduo tem hipertensão, lipidemia, se esse indivíduo teve muitos episódios de rejeição aguda na fase inicial do transplante, o tempo de isquemia fria que esse órgão ficou, né? Tudo isso pode fazer com que lá na frente o indivíduo comece a perder função renal, doença crônica do enxerto, que não tem um tratamento específico. Então esse indivíduo ele é submetido ao tratamento conservador, como qualquer indivíduo com doença renal crônica, e uma vez que ele perde completamente a função renal, ele volta para a diálise, podendo inclusive ser retransplantado novamente. A imunossupressão tem 3 tipos de imunossupressão. A imunossupressão de indução, que é uma imunossupressão mais pesada, que é feito inclusive com anticorpos, antifatores que você quer retirar, antilinfócitos, por exemplo, que é feito pré-transplante, durante o transplante e imediatamente após o transplante. E aí depende muito, por exemplo, se o indivíduo tem incompatibilidade ABO, depende se tem da maior ou menor compatibilidade HLA. A imunossupressão de manutenção, que vai ser feita em todos os pacientes, que normalmente se usa 2, 3 drogas, que isso é mantido durante toda a vida do enxerto. E, como nós dissemos antes, diante dos episódios de rejeição aguda, se faz a terapêutica de resgate disso com uma imunossupressão mais pesada para o tratamento da rejeição. A imunossupressão precisa ser muito bem pesada, é um dos maiores desafios no pós-transplante. Se ela for excessiva, obviamente ela pode levar a infecções oportunistas, ela pode levar a neoplasias, a piora ou surgimento de doenças cardiovasculares e inclusive nefrotoxicidades, uma vez que algumas drogas são nefrotóxicas e exigem que se monitore seus níveis séricos. E se ela for insuficiente, o indivíduo pode rejeitar esse órgão. Existem vários esquemas imunossupressores. Os imunossupressores de manutenção mais utilizados são os inibidores da calcineurina, a ciclosporina e o tracolimo, o micofenolato, isso associado a corticoide. E vai se usar ou não globulinas na indução, dependendo daqueles fatores que nós já discutimos. Os inibidores da calcineurina, a ciclosporina A e o tracolimo, eles mudaram completamente a história do transplante renal. A ciclosporina é mais antiga, atualmente tem se usado cada vez mais o tracolimo. Eles se ligam às imunofilinas específicas do linfócito T e inibem a calcineurina, o que impede a ativação dos linfócitos T e que se arme a resposta imunológica. Ambos têm uma nefrotoxicidade importante. Eles podem aumentar, piorar a dislipidemia, ou levar a dislipidemia, hipertensão, a hipertricose e a hipertrofia gengival. E muito frequentemente, quando se troca, por exemplo, da ciclosporina por tracolimo, se consegue evitar esses efeitos colaterais, mas a nefrotoxicidade é inerente a ambos, o que obriga a monitorização do seu nível sérico. E sempre quando o indivíduo começa a perder função renal, existe sempre a dúvida se é uma nefrotoxicidade por um inibidor da calcineurina ou se esse indivíduo está rejeitando. Por isso a biópsia é fundamental. O micofenolato, ele é um inibidor da síntese de purinas pela via de novo, que é a principal via envolvida na rejeição de órgãos transplantados, e ele impede, portanto, a proliferação dos linfócitos T e linfócito B, mas tem como efeitos colaterais supressão imunológica, leucopenia, anemia, aparecimento de infecções e efeitos gastrointestinais. Os corticoides, eles têm vários efeitos
mas entre eles os mais importantes é a inibição da liberação de interleucinas, principalmente a interferon e a interleucina 2, ou seja, que se recrute as células do sistema imunológico através das citocinas. Os efeitos colaterais são diversos, como nós sabemos, como hiperglicemia, hipertensão, Cushing, necrose asséptica cabeça de fêmur, alteração de crescimento, aterosclerose e etc. Entre as complicações imediatas, a mais comum é a necrose tubular aguda, o que leva a um retardo de função do enxerto. Então, o indivíduo ele é submetido ao transplante, mas esse órgão demora um tempo para funcionar, ele tem que ser mantido um tratamento dialítico nesse período até que esse órgão volte a funcionar. Isso, obviamente, é muito mais frequente no transplante de cadáver. No transplante doador vivo, receptor e doador são submetidos simultaneamente à retirada e o preparo, um em cada sala do centro cirúrgico. Então se retira o rim do doador e imediatamente esse rim é implantado no receptor, o que faz com que o tempo de isquemia seja mínimo. No doador cadáver, esse rim é retirado, muitas vezes em uma cidade diferente, ele é encaminhado para o centro de transplante, se faz a tipagem HLA e se determina na fila qual é o receptor mais adequado para esse órgão. Isso demora um tempo, o ideal é que seja feito em 24 horas, podendo demorar até 48 horas, e quanto maior o tempo, maior a possibilidade de necrose tubular aguda e de retardo na função desse enxerto. As outras complicações estão muito complicações cirúrgicas, trombose de artéria renal, trombose de veia renal, que podem ser complicações cirúrgicas, podem ter também relação com algum problema prévio do paciente. Fístulas urinárias, hematoma, etc. Complicações tardias são muito dependentes de efeitos colaterais dos próprios imunossupressores, como hipertensão arterial, provocados pelos inibidores de carcinerina, também pelo corticoide, dislipidemia, a catarata, os distúrbios do crescimento, a poliglobulia, a trombose venosa profunda, a própria nefrotoxicidade, como nós já falamos antes. As complicações infecciosas, elas são as mais frequentes e são as principais causas de óbito, são mais frequentes nos primeiros meses e se tornam cada vez mais raras, principalmente após o primeiro ano de transplante, e quanto maior a imunossupressão, maior a frequência, portanto, no doador cadáver elas acontecem com maior frequência. Em relação ao procedimento cirúrgico, nós já dissemos que o transplante renal é um transplante heterotópico, ou seja, o rim não é implantado no seu local original, ele é implantado na fossa ilíaca do paciente, o que facilita a implantação nos vasos aqui na artéria e na veia ilíaca, e existem várias técnicas de implantação do ureter. Então esse rim fica ali na fossa ilíaca, como nós estamos vendo aqui. Na imensa maioria das vezes os rins nativos são mantidos, exceto em algumas situações, como por exemplo na doença renal policística familiar, em que os rins do receptor nativos eles podem crescer muito e levarem a sintomas que incomodam o paciente ou até não haver espaço para se colocar o transplante. Muito obrigado pela atenção.